Aqui é o Sandro Rosa, de Soldagem de Manutenção Experts. Sejam todos bem-vindos a este vídeo, momento em que conversamos sobre conhecimentos que te ajudarão a reduzir o número de falhas de soldas executadas na manutenção. E o tema que nós vamos abordar é bem interessante, como todos os temas que a gente sempre conversa aqui. Então vamos falar da importância do ensaio visual na solda. Então, apesar de ser aparentemente parecer uma coisa assim tão trivial, né? Mas tem algumas ressalvas aí, porque a gente vê na soldagem de manutenção que é um ensaio simples, porém não é tão levado a sério, tá? Então, a definição, vale a pena a gente definir que é um ensaio não destrutivo básico. É o primeiro ensaio que a gente fala que é feito. Então, normalmente na soldagem de manutenção, quem faz esse ensaio é o soldador, o próprio soldador, ou o encarregado, mas normalmente é o próprio soldador. Ele faz a solda, ele avalia, ele libera a solda. Então, todos os outros ensaios não destrutivos devem ser executados após a inspeção visual. Então, se eu vou fazer líquido penetrante, que é muito utilizado na soldagem de manutenção, tem que fazer o ensaio visual primeiro, que pode ser feito à vista desarmada, então sem auxílio de lupa, ou com auxílio de lupa, ou outros equipamentos aí que a gente pode utilizar. Então, é o primeiro ensaio. Então, precisa preparar as pessoas que vão fazer esse ensaio visual de forma correta. E existem procedimentos. Então, você pode pegar a norma, no ensaio visual tem os procedimentos e você também tem as questões das dimensões das descontinuidades para saber se ela é uma descontinuidade ou se ela passou a ser um defeito. Então, para acabar com essa questão de, de sentimento, isso é um ensaio técnico, tá? Então, o ensaio visual é um ensaio simples, fácil, econômico, informações seguras, é necessário, mas não suficiente. Então, eu sempre trabalho com visual e um outro ensaio, partiga magnética, líquido penetrante, ultrassom, e deve ter um inspetor qualificado ou uma pessoa qualificada. Geralmente, quando a gente fala de manutenção de soldagem, a gente não tem um inspetor. Nós temos um encarregado, um supervisor ou o próprio soldador, mas ele tem que ser treinado. Ele precisa ser treinado. Eu já dei treinamento de visual e a gente vê que as pessoas ficam surpresas por algumas orientações, por algumas situações que a gente vai orientando e que ninguém nunca sentou e conversou com ela. Então, quais são as conclusões que a gente pode tirar desse ensaio? Da aparência, da superfície, se ela tem oxidação, se não tem, se ela está enferrujada, se não está, dos formatos, principalmente quando a gente fala do, do chanfro. Então, qual a dimensão dele, qual o formato dele, é duplo V, qual a dimensão, quais são as descontinuidades superficiais. De repente você tem umas descontinuidades na superfície ali que pode o quê? Comprometer a solda. Tá? Principalmente quando a gente trabalha com manutenção, você tem a montagem, pode ter algum desalinhamento, e aí esse desalinhamento pode impactar na soldagem. Então essas questões têm que estar relatadas. É ideal porque ela faz parte do book do serviço de manutenção. Porque se amanhã deu alguma descontinuidade, alguma falha, estava registrada no book. E não tem nem isso. Geralmente entrega para o operador, que é o operador que não conhece nada, e fala assim, não, está liberado o equipamento. Ele assina liberando. Precisa tomar muito cuidado com isso. A soldagem de manutenção tem que ser levada a sério. Então, quais são os defeitos? A gente pode visualizar defeitos em linhas de produção. Então, nós podemos verificar se o material vai ser direcionado para sucata, se ele vai ser recuperado, se ele apresenta uma boa aparência, se ele tem um bom grau de acabamento, se não tem defeitos na superfície. Entretanto, ele não garante sanidade interna. Então, porque ele é superficial, então as pessoas acham que só com visual pode liberar uma solda. Não pode, gente. O visual é um dos ensaios, mas não pode ser o único, tá bom? Afinal de contas, nós estamos falando de soldagem de manutenção.
lembra que eu já falei em outros vídeos, a manutenção, ela está correlacionada com o quê? Com o projeto do equipamento, da máquina ou do equipamento. Então precisa dar continuidade o quê? Ao projeto. Então a soldagem ela passa a ser ela é incorporada no equipamento. Então ela faz parte do equipamento. Então ela precisa atender o quê? Um projeto. Então o olho humano é pouco preciso. Então quais são as nossas percepções? Luz visível, cores, profundidade, distância. Então imagine fazer, eu fico vendo um galpão, né? Vai fazer uma manutenção, e aí vai fazer uma intervenção com solda, e é muito interessante que faz uma inspeção, não tem nem lupa, não tem nenhuma lanterna, tá? Eu já vi várias vezes o cara chegar lá, não, eu já vi a solda, falei, mas como é que você conseguiu enxergar? Não, a solda tá boa. Aí, então me presta a sua iluminação aí que você utilizou para verificar. Ih, cara, não, eu só olhei só. Então, a pessoa não tem nenhuma lanterna. Então, isso é muito triste, porque uma lanterna é um item básico quando a gente fala de soldagem de manutenção, na parte de ensaio visual. Então, o ângulo visual aumenta com a aproximação do olho ao objeto. Então, geralmente, a inspeção deve ser feita por volta de 25 centímetros, tá? Então, eu utilizo assim para mim, eu falo o seguinte, minha mão dá mais ou menos uns 20 centímetros, 22 centímetros, então coloca mais dois dedos. Então, olha aqui, ó, isso aqui é a distância, ó. Então, vamos imaginar é, que aqui seja o objeto, minha palma da minha mão aberta e mais dois dedos. Pelo menos comigo é assim que eu faço, tá bom? Então, qual o menor tamanho de uma descontinuidade? Depende. Depende da limpeza da superfície, depende do acabamento superficial, do nível de iluminação da superfície, da maneira que você vai iluminar a superfície. Então, se você mudar o ângulo de inclinação da sua fonte de iluminação da lanterna, modifica a maneira que você está vendo, o contraste entre a descontinuidade e o resto da superfície. Lembra que eu já falei sobre o líquido penetrante? Então ele vem com contraste, aquele líquido avermelhado, ele dá um contraste com branco. E aí fica fácil você detectar a descontinuidade. Mas muitas das vezes você tem algumas limitações em estar enxergando algumas descontinuidades. Então, a presença, posição e orientação de que a gente pode verificar? De trincas. E a gente pode ter um mapa onde você indica ali, ó, aqui precisa, ou faz uma marcação lá na peça, porosidade, crateras, contorno de solda, mordeduras. Mordedura é outra questão, as pessoas têm uma dificuldade de ver mordedura, identificar o que é mordedura, a geometria do cordão, tá atendendo, se não tá, as pernas, está dentro da medida, o tamanho do reforço. Eu sempre brinco, eu sempre falo o seguinte: o reforço é uma coisa que você é um depósito a mais que você está colocando, porque não há necessidade nenhuma do reforço. É só porque o soldador tem dificuldade de nivelar a solda. Então ele dá um reforço. Mas reforço, você está botando mais material, aquecendo mais a região soldado, e você está colocando mais massa metálica, que pode o quê? Comprometer com relação à tensão residual. Então, o reforço não há necessidade. É tanto que em alguma solda você faz o reforço, depois você esmerilha. Então, reforço não é bom. Então, é o mínimo possível de reforço. Então, a gente coloca 3 milímetros, mas é como referência. Tá bom? Se tem trinca do metal base, se tem sobreposição sobre o metal base. Então, tudo isso é importante que você pode fazer visualmente. Então, antes da soldagem, o que eu devo ter por finalidade o quê? Detectar não conformidade de geometria da junta. Então, o visual, gente, não é depois da solda, não. Da soldagem, não. É antes. Você tem que detectar o quê? Não conformidade de geometria da junta. Tem que pegar EPS ou IES
e dá uma olhadinha, EPS, especificação de procedimento de soldagem, e dá uma olhadinha qual que é a geometria da junta, qual que é o ângulo do bisel, qual que é o ângulo do chanfre, qual que é a face da raiz, qual que é a abertura de raiz, qual a dimensão do nariz, qual o alinhamento das partes de ser soldado, tá alinhado, não tá? Na soldado de manutenção, essa questão de alinhamento é uma coisa, para quem trabalha, vocês sabem muito bem disso, é uma coisa assim, é problemática. Uma vez, a, a pessoa estava soldando, entrou em contato comigo, e aí ela tinha uma abertura de raiz, que eu pedi o mínimo possível, para poder ajudar o soldador. Aí estava dando problema na solda, ela só estava, a abertura de raiz só estava aumentando. Aí chega uma hora lá que eu falei, não, você vai ter que repor, fazer um enchimento da junta, da borda aí, usinar, refazer o chanfre, para depois soldar. Não tem como. Tá? E tem que ser registrado, gente. Isso não é aquela questão, não, tá legal. Tá. Então assina, escreve. Se viu a descontinuidade, então anota. Aonde? Qual local? É... Também eu posso ver o quê? Detectar não conformidades superficiais do metal base, como por exemplo, o quê? Corrosão. E aí precisa o quê? Dar uma esmerilhada, tirar aquele produto da oxidação, porque pode comprometer o quê? A qualidade da solda. Óleo, graxa. Óleo, graxa pode dar poro. Então você pode ter um problema de poro lá e aumentar a dureza, dependendo se você tiver elementos de liga, aumentar a dureza ali e trincar o material, por causa do carbono que tem no óleo e na graxa. Então, após a operação de soldagem, o ensaio visual tem finalidade o quê? Detectar possíveis descontinuidades introduzidas o quê? Na soldagem. Até dimensional também. Porque pode ser que a perna fique maior do que a outra, o reforço está muito acima, você precisa retirar. Então, uma mordedura, poro. Então, precisa fazer uma análise. Então, qual é a sequência do ensaio? Preparação da superfície, quando necessário. Inspeção pelo método visual previsto pelo procedimento. A utilização da lupa e sempre utilizando o quê? Uma iluminação. Gente, visual tem que ter uma lanterna. Sempre com lanterna, gente. Ah, não, mas está claro. Ok, usa a lanterna. Se está muito claro, sim, tudo bem. Mas geralmente a gente trabalha em galpão, gente. Um equipamento que sofre manutenção não, raramente está ao ar livre. Ele tá a solda está sempre no local que é difícil de iluminação. Então, quais são as vantagens desse ensaio? É um ensaio destrutivo de baixo custo. Depende de quê? Conhecimento do operador. Permite detectar e eliminar possíveis descontinuidades antes de se iniciar ou completar a soldagem de uma junta. Então, antes de eu liberar, já detectei algumas descontinuidades. Detecta descontinuidades maiores e geralmente indica pontos de prováveis descontinuidades. Então, eu posso indicar lá, ó, faça um ultrassom aqui que eu acho que tem uma descontinuidade aqui. Ou tem um defeito, melhor dizendo. Que deve ser inspecionado por outros ensaios não destrutivos. Então, principalmente na soldagem de manutenção, o visual bem feito pode orientar o quê? Outros ensaios, se não tiver no descritivo de ensaios não destrutivos serem realizados naquela junta. Mas tem as suas limitações também, nem tudo é bom, né? Mas é um ensaio, gente, que é 100%. A gente pega a IES, Instrução de Execução de Soldagem, a gente vê o seguinte, que o visual é 100%. É 100%. Terminou a soldagem, faz o visual. Não tem, não, vamos fazer o LP é melhor do que o visual. Não. Primeiro o visual, depois o LP. Sempre. Então o ensaio visual depende grandemente da experiência e conhecimento de soldagem por parte do quê? Do inspetor ou do operador que está fazendo o ensaio lá. Que pode ser também, na soldagem de manutenção, pode ser até o soldador. O inspetor deve estar familiarizado com o projeto e os requisitos de soldagem. Então, o IES tem que estar na mão do soldador que vai fazer, ou do supervisor, do inspetor, tem que estar na mão dele. E o ensaio visual é limitado à detecção de quê? De defeitos superficiais. Se tiver internamente do material,
não tem condição de identificar. Então, a gente vê que o ensaio visual, muitas das vezes, é relegado a segundo plano. Então, se gostou, isso é muito interessante. Gostou? Deixe seu comentário. Queremos ajudar a você a executar reparos de máquinas e equipamentos de forma simples, rápida e segura. Um forte abraço.